Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, esteja em sua casa e com a sua família. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 34, e assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Somos gratos a Deus pelo cuidado e a proteção que o Senhor tem nos concedido. Te louvamos, ó Deus, por todos os teus benefícios para conosco. Pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados e suplicamos a Deus pela tua palavra, que ela fale aos nossos corações nesse momento, que ela traga, ó Deus, conforto, traga ânimo, fortaleça-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho hoje sobre ansiedade, um assunto muito falado em nossos dias, mas que nós podemos observar também que é um assunto do qual Jesus está aqui tratando nesse texto de Mateus, no capítulo 6. O reverendo Hernandes costuma dizer que a ansiedade é a doença do século e é a doença mais democrática que existe, porque ela não escolhe idade, ela não escolhe classes. Outro dia, ouvindo também um pastor falar sobre ansiedade, perguntaram a ele se uma criança pode ser ansiosa. Ele disse, a pergunta deveria ser ao contrário, se uma criança não pode ser ansiosa, né? Toda criança já nasce com essa ansiedade, todos nós somos ansiosos, todos nós, em alguma medida, temos ansiedade. Por isso, eu queria tratar desse assunto hoje, observando esse texto que nos diz, onde Jesus fala para que não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Bom, eu queria falar sobre um tipo de ansiedade que acontece muito, que é uma preocupação com algo que ainda nem aconteceu, algo que nós não sabemos nem se virá a acontecer. Isso é muito comum, isso está presente em nossas vidas, corriqueiro em nossas vidas. Basta a gente observar, né, quando a calamidade, né, quando começou a pandemia, tudo, as pessoas procurando já o mercado, fazendo estoque de comida, preocupado na falta da comida, preocupado com a falta de dinheiro, preocupado com a enfermidade e tantas outras coisas. Ansiedade, né, uma preocupação sem mesmo saber o que seria do dia de amanhã. Esse tipo de antecipação do sofrimento, né, ele ocorre naquela ideia que às vezes está na nossa mente, talvez, vai que, pode ser que aconteça, e esse tipo de ansiedade ele acaba sendo muito prejudicial às nossas vidas. E Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele trata a respeito da ansiedade nas nossas vidas. Ele trata acerca de uma ansiedade, uma preocupação quanto àquilo que ainda nem aconteceu. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. É interessante que Jesus fala isso, e no capítulo 6, uma palavra que é muito interessante, que vai aparecer em todo o capítulo 6, é Pai Celeste, o vosso Pai Celeste. E Jesus aqui no verso 26, ele diz assim, olhe para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Ou seja, quem nos sustenta é o vosso Pai Celeste. Veja que Jesus não está falando que é o seu Pai Celeste. Nós sabemos que é Deus, que é o seu Pai, mas nós sabemos que Jesus está colocando agora como o vosso Pai Celeste. Ele é o nosso Pai e é Ele quem nos sustenta. É Ele quem cuida de nós. Nós erramos quando preocupamos em excesso com o dia de amanhã, de maneira que vemos ficar ansiosos porque nós esquecemos do cuidado providencial de Deus.
o cuidado que Deus tem para com os seus filhos, para com cada um de nós. Quando Jesus chama a nossa atenção para olhar para as aves do céu, quando Jesus chama a nossa atenção para olhar para os lírios do campo, Ele está mostrando para nós, é Deus quem cuida de todas essas coisas. O Senhor também vai cuidar de cada um de nós. O Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida, de tudo aquilo que nós precisamos. Entretanto, o texto continua no verso 34, dizendo: pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta o dia o seu próprio mal. Mas e quando a ansiedade ela é gerada realmente porque existe uma necessidade? Quando o medo bate à nossa porta e quando de fato existe algum problema, alguma adversidade. Então, Jesus, ele diz, basta ao dia o seu próprio mal. Em Mateus 8, 26, Jesus, ele pergunta assim para os seus discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então ele levanta, repreende o vento e a tempestade cessa. Jesus estava com os discípulos no barco. Veio uma tempestade, Jesus estava dormindo e os discípulos então tiveram medo, ficaram ansiosos quanto àquela situação, o que vai ser da nossa vida? Então eles acordaram a Jesus e Jesus usou essa expressão, homens de pequena fé. Jesus usa também essa expressão no capítulo 6, quando ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A nossa fé é muito pequena. E nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Nós esquecemos que Ele vai permitir que venhamos passar por lutas, por adversidades, por tentações, circunstâncias essas que poderão nos levar à ansiedade e ao medo, mas nós nos esquecemos de que é Ele quem cuida de nós. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento para vocês. Ou seja, Deus permite que passamos por situações difíceis, mas ao mesmo tempo Ele está nos acompanhando, Ele está ao nosso lado. Em uma outra passagem, Jesus pede aos discípulos que entrem no barco e atravessem o lago, e ele sobe para o monte para orar. E ele diz que mais tarde encontraria com seus discípulos, e mais tarde Jesus vai ao encontro dos seus discípulos andando por sobre as águas. E então eles olham e perguntam: é um fantasma? O que é que está acontecendo? E Jesus diz: sou eu que estou aqui. Então Pedro diz: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E então Pedro, o Senhor mandou que ele viesse, ele começou a andar por sobre as águas e de repente ele começou a olhar para as ondas, a agitação do mar, e ele começou a temer. Então ele começou a afundar, a esmorecer em sua fé. Mas Jesus veio, pegou ele, segurou ele pela mão e o levantou. E o socorreu. Da mesma forma, somos nós somos tímidos, nós somos medrosos com relação à nossa fé e esquecemos que o Senhor é aquele que está tanto intercedendo em nosso favor, mas é aquele que também que se dirige ao nosso socorro quando as circunstâncias adversas, quando as nossas necessidades começam a tomar conta do nosso coração, e é somente Ele quem pode agir e intervir em nosso favor. Homens de pequena fé, homens tímidos, medrosos, é assim que nós somos. Mas nós temos um Deus que é fiel, nós temos um Deus que provê o livramento e o escape, e que na hora certa Ele vem para nos socorrer. 2 lições para nós. Lembre-se sempre do cuidado de Deus. Lembre-se sempre de tudo aquilo que está nas mãos de Deus. Deus não criou simplesmente o mundo e o abandonou à sorte, ao acaso. Muito pelo contrário, Deus governa todas as coisas, e todas as coisas estão diante do seu olhar, inclusive a minha vida e a sua vida. E o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Se Ele cuida das aves do céu, se Ele cuida do lírio dos campos, quanto mais o Senhor vai cuidar das nossas vidas. E lembre-se também da promessa do Senhor. Como é importante nós trazermos à nossa memória as promessas que o Senhor tem para nós. Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, diz assim: de maneira alguma te deixarei,
nunca, jamais te abandonarei. O Senhor jamais vai te deixar, o Senhor jamais vai te abandonar, Ele sempre estará contigo. E o verso 6 diz assim: assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ou seja, o Senhor é o nosso auxílio e o nosso socorro. Ele estará sempre presente, sempre junto conosco, jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Essa é a promessa do Senhor. Então eu desafio você a orar, confiando nas promessas do Senhor. Se você está sofrendo de ansiedade, se você está sofrendo por causa do medo, se você está temeroso ainda com relação a todas as coisas que estão diante de nós, com o dia de amanhã, eu convido você a orar usando essas promessas que o Senhor tem para nós. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ore confiando, tendo essa certeza de que o Senhor vem para te socorrer. Basta o seu dia, o seu próprio mal. O Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida de nós. Confie no Senhor, deixe a timidez da sua fé e corra para os braços do Senhor e suplique a Ele o seu favor e a sua graça. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Senhor, pela Tua palavra. E é certo, ó Deus, que em alguma medida, seja ela pouca ou muita, todos nós, ó Pai, sofremos com ansiedade. Mas a Tua palavra traz orientações para nós quanto ao cuidado que o Senhor tem para conosco. Ela traz orientações para nós quanto, ó Deus, a Tua proteção, ó Deus, a Tua intervenção, ó Deus, no momento em que mais carecemos, ó Pai. O Senhor não nos deixa só, o Senhor não nos abandona, o Senhor é o nosso auxílio, não há o que temer. Por isso, Senhor, nós queremos nos apresentar diante do Senhor, com essa certeza, na confiança das promessas que há na Tua palavra, de que o Senhor é conosco. Livra-nos, ó Deus, dos nossos medos, das nossas ansiedades, das nossas aflições, ó Pai, e que a Tua presença, ó Pai, ela transborde em nossos corações, livrando-nos, ó Deus, de toda essa inquietude, ó Deus, que a ansiedade traz sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, gratos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até a nossa próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Fique na paz.